Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Mais um sábado chegou, luz e paz para o seu coração, para a sua vida. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, aproveitando muito o seu final de semana. Meus amigos, quando é a melhor hora para você fazer a mudança que realmente vai causar grande impacto na sua vida? Você sabe que essa pergunta, ela é daquelas perguntas que não tem preço, né? Porque não tem como a gente saber a melhor hora de se fazer a mudança, pelo menos se na sua cabeça a melhor hora é aquela mudança em que você julga que o cenário vai ser perfeito. Porque a gente nunca sabe quando o cenário vai ser perfeito. Via de regra, as grandes mudanças, né, da nossa vida, os grandes times, os grandes momentos de transformação, eles acontecem no instante que a gente toma a decisão de fazer o que tem que ser feito. E o problema está aí. A maioria de nós não toma essas decisões. A maioria de nós posterga essas decisões. A maioria de nós procrastina decisões importantes em todas as áreas. Ainda mais quando, claro, essas decisões são incômodas, são desconfortáveis, né? Vão exigir da gente adaptação ou mudança mesmo na nossa maneira de viver, de pensar, de sentir. E é lógico, né, gente? Não estou dizendo que é fácil, porque eu sei que não é. Mas a grande questão é que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba correndo o gravíssimo risco de se deixar levar pela falta da mudança e acabar se permitindo envolver por uma procrastinação que só nos faz mal. É ou não é? Quantas pessoas você conhece, talvez você mesmo, que estão deixando a vida passar, o tempo passar, idealizando, né? Quando for semana que vem eu tomo uma decisão importante, resolvo isso aqui na minha vida. Quando for o ano que vem, quando for... E aí um dia corre o risco de você acordar no mundo espiritual, isso é sério, viu? Não é brincadeira não. Acordar no mundo espiritual, alguém te lembrando, ei, acabou. Aí você, não, porque eu tenho aquela mudança, eu tenho aquela conversa para ter com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, minha esposa. Não, eu tenho que resolver aquele problema financeiro. Não, acabou. Simplesmente a existência terminou. E aí a gente chora, reclama e não tem como voltar atrás. Acho que já contei essa história aqui algumas vezes, pelo menos no Evangelho, no lá eu já contei, de um companheiro, gente, que prometeu a Chico Xavier, quando o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, que se ele ganhasse na loteria, ele ia dar, né, uma parte do prêmio dele para ajudar as obras sociais do Chico. Claro que o Chico nunca cobrou nada, nunca levou aquilo a sério, mas o homem vivia falando. O que aconteceu? Por incrível que pareça, esse homem me ganha na loteria. Bem, a primeira coisa que ele faz, sumir de Pedro Leopoldo, né? E quis o destino, vejam só, que vira e mexe ele encontrasse com o Chico na rua. O que ele fazia? Atravessava a rua e de jeito nenhum queria cruzar com o Chico para que o Chico, eventualmente, na cabeça dele, não cobrasse dele o prêmio da loteria. O tempo passou. Segundo conta a história, o Ramiro Gama, conta essa história, um dos biógrafos do Chico, 14 anos se passaram. E um dia esse homem desencarna. E aí ele aparece, espiritualmente, em uma sessão, lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e o Chico vê. Então ele chega gritando, né, assim, falando alto, Chico, eu vim pagar minha dívida, Chico. Então o Chico percebe o que tinha acontecido e fala com ele, meu irmão, agora não dá mais tempo, né? Agora o seu estágio é outro, agora a sua dívida é outra e não é com a gente, né? É com a sua própria consciência. Quer dizer, ele tinha desencarnado, ele carregava aquele peso, né, de não ter pago a dívida que ele criou na mente dele e simplesmente um dia não dava mais tempo. O que isso quer dizer? Que ele deveria ter pago ou não pago? Não se trata disso a história. Se trata de coisas que a gente acha que deve fazer, sente que deve fazer, seja lá o que for, com quem for ou como for, mas só procrastina, porque a gente espera ou um momento ideal ou simplesmente finge, não é, que isso não vai fazer diferença. E a lição está aí. O tempo passa, meus amigos. O tempo passa. Não deixe que a procrastinação tire de você a sua consciência de viver. Não é? De fazer as escolhas mais lúcidas e inteligentes possível para você ter uma vida espiritualizada, abençoada e cada dia mais feliz, porque o tempo passa e o tempo chega para todos nós, sem exceção nenhuma. Um bom filtro que eu gosto de usar para minha vida, eu estou compartilhando com vocês, é esse. Eu sempre me pergunto, se eu desencarnasse agora, eu me arrependeria de alguma coisa?
Se eu desencarnasse nesse momento, tem algo que eu gostaria de ter feito e não fiz? Toda vez que a resposta é sim, eu procuro tentar agilizar ao máximo, né, o que está no meu alcance para não ter esse peso, porque em algum momento essa pergunta não vai ser só uma pergunta, vai ser um fato. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma aqui, porque eu acho que esse ponto é relevante para todos nós. Meus amigos queridos, não sei se você está escutando essa pílula a tempo, mas ontem nós demos um presente para vocês. Mais uma meditação às 6h49 ao vivo, hoje sábado. Estou te convidando para você meditar com a gente hoje às 6h49 da manhã também, tá bom? Estamos terminando esse final de semana e desde 5 horas da manhã, né? Se você for acordar cedo às 5 horas, se você estiver escutando essa pílula um pouquinho depois, mas 5 horas da manhã, nossa equipe abriu excepcionalmente as inscrições durante algumas horas nesse final de semana para receber novos quânticos, alunos que querem fazer parte do nosso projeto da vida quântica, que graças a Deus tem feito um sucesso gigantesco. A quantidade de depoimentos que a gente tem recebido dos alunos e publicado no Evangelho, né, nos eventos ao vivo, tem sido enorme. Imagino que vocês já devam ter visto. Quem não viu, veja, que vocês vão ficar impressionados. E tomara, né, que tenha chegado a sua hora de atravessar essa ponte e vir para cá. E excepcionalmente a gente está mantendo as mesmas condições originais, inclusive, né, dando como presente o retiro de meditação. Lembrando que isso é uma exceção apenas para esse lançamento, que a gente está abrindo novamente por poucas horas a oportunidade da galera entrar, porque você está nos ajudando a ajudar mais instituições de caridade, graças a Deus, nessa época de pandemia. Então é uma forma, né, de todo mundo se beneficiar. Tá bom? No mais, meu beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe, não sabe? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!